Mais um dia aqui, fazer o discípulo de todas as nações. Hoje nós vamos falar de espírito. Como que manifesta os espíritos nas pessoas? Como que entram os espíritos? Aqui nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos 2, quando os discípulos estavam tudo reunidos e eles receberam o Espírito Santo, desceu sobre eles, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí eu falo para vocês, a diferença dos espíritos que baixa nas sinagogas, no povo, que fala em línguas aprendidas por eles mesmos, ou por espírito das trevas, né? Porque ali não tem espírito da luz. Aí eu falo para vocês, se uma pessoa recebe um espírito de língua, né, que nem Paulo falou, que se esse recebeu o espírito de língua e tiver um intérprete, uma pessoa que interprete o que ele está falando, quer dizer, no caso de uma reunião, que nem estava aqui, de muita gente que falava em outra língua que estava em Jerusalém naquele dia, que era o dia chamado dia de Pentecostes, né? Que foi a descida do Espírito Santo, que Jesus anunciou para eles que ficasse, não saísse de Jerusalém, porque eles iam enviar. Aí, aqui você vê a diferença, né? Que eles falam em língua. Mas para quem? Para quem eles falam? Porque aqui, quando eles falavam em língua, eles falavam na língua do povo que estava em Jerusalém, que era de outras províncias, de outros estados que falava naquelas línguas deles, né? Aí você vê a diferença entre o Espírito Santo que está nessas igrejas e o Espírito Santo que estava nos apóstolos. Porque aqui a gente entende certinho como que é a descida do Espírito Santo. Se uma pessoa estiver, né, numa sinagoga dessa e estiver falando em outros tipos de língua que a pessoa não entende, esse não é o Espírito Santo. Agora, se estiver falando numa língua de japonês, né, que tenha japonês no estabelecimento, aí tudo bem. Aí o japonês vai entender e vai transmitir para o povo que ele está falando na língua deles, né? Ou num alemão, ou no inglês, ou seja lá o que for. Aí eu falo para vocês, a diferença da língua do Espírito Santo é real. Todo aquele que fala, que prega a palavra em português ou em francês ou quem for, que prega a verdade, que fale a verdade, não fale mentira, porque essas línguas que eles falam aí nessas sinagogas não é a língua dos anjos, não é a língua do Espírito Santo que desceu do céu. Porque quando eu falo na minha língua, falo para os meus ouvintes, eu falo normal no meu brasileiro aqui. Agora, como hoje nós temos a tecnologia muito avançada da internet que transmite as línguas para outros países, né? E faz a tradução, isso daí já é causa do Espírito Santo também. Porque como que veio essa tecnologia tão avançada que tem hoje? É através do Espírito de Deus, o Espírito Santo.
para nós pregar para todo mundo. Então vocês têm que entender o que é espírito que vem com a verdade.